A traição não revela a fraqueza de quem foi enganado, mas sim o caráter de quem enganou. E assim eu começo essa live de terça-feira, pontualmente às 9 horas. E aí você já pega essa live, você já encaminha para as pessoas que precisam ouvir, precisam me ouvir, precisam compartilhar essa história. Hoje eu vou falar um pouquinho da Tamires. Alguém conhece a Tamires aqui? Segue ela. Ela é uma influenciadora digital, escritora, mãe, trabalha nessa área de relacionamentos e recentemente ela foi traída. E a traição dela, como ela é uma pessoa pública, foi para todos os jornais, todas as mídias, ela ficou muito exposta. E ela também recebeu muitas críticas, né? Como é que uma pessoa que trabalha com relacionamentos foi traída? Por isso que eu comecei com essa frase. Não é a fraqueza, não é a pessoa que foi traída que é fraca. E sim, uma traição mostra a falta de caráter dessa pessoa que traiu. Mas quando a pessoa é traída, e eu posso dizer por experiência própria, e eu recebo aqui todos os dias pacientes, clientes, que vêm muito com essa dor da traição. É uma dor que dói a alma, assim, parece que tá enfiando uma faca no coração. E é algo que a gente não espera, né? Ninguém espera uma traição. A gente está ali no relacionamento, a gente confia, a gente está caminhando junto, a gente não espera ser traído. Então a traição é algo assim que é jogado uma bomba no relacionamento. E muitas coisas acontecem nesse período, né? A sensação de rejeição e de insuficiência. Você fica pensando assim, meu Deus, o que eu poderia ter feito mais? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito daquela forma? Será que ele teria me traído? Não é? Você se sente assim, a última pessoa do mundo. A rejeição é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir, porque é uma dor na alma. Então você se sente rejeitada, você se sente insuficiente. E você, por muitas vezes, fica se comparando, né? Porque geralmente você sabe quem é a pessoa. Fulano me traiu com fulana. O que é que ela tem que eu não tenho? Então, até você não ter consciência do que está acontecendo, vem muito essa sensação de rejeição, de insegurança, a autoestima para os dois lados. Muito bem, Júnior. Eu sempre gosto, eu amo quando os homens participam das minhas lives, porque eu tenho a oportunidade de explicar que a minha linguagem aqui é para as mulheres pelo ponto de vista de marketing, de persona, de foco, porém todos pertencem, homens e mulheres. E da mesma forma que eu falo que é ruim uma traição para com a gente, mulher, eu vou dizer que ainda é pior ainda para o homem. Por que é pior para o homem? Porque o homem, na construção social nossa, até os tempos atuais, geralmente quem trai é o homem, quem abandona é o homem, é a mulher que fica em casa cuidando dos filhos. Só que hoje, com toda essa independência feminina, as mulheres estão traindo muito. Ainda não chegou, né, pau a pau ali com os homens, não. Mas as mulheres estão traindo muito. O homem não está acostumado, então o homem sofre muito mais. O homem, para se recuperar de uma traição, demora muito mais do que a mulher, que já está meio que acostumada. Porém, a gente nunca se acostuma com o que é ruim. Então, a traição é um ato de covardia. Não é? No caso da Tamires, super bem casada, ela colocava o relacionamento dela aqui no Instagram. O marido tinha um quadro no Instagram dela e por trás o marido traía. Traía ela e traía a família, o filhinho que eles têm juntos, pequenininho, que não tem nem 2 anos. Então, assim, a traição é um ato muito covarde, né? Ela foi pega de surpresa e ela tá lidando muito bem com isso. Porém, como a internet é cruel, ela tá recebendo muitas críticas de mulheres em si,
Críticas do tipo, trabalha com relacionamento e foi traída. Imagina a gente que é pobre normal, como se fosse normal, como se fosse uma desculpinha para ser traída. Então, ela está recebendo críticas, mas ela está usando as redes sociais de uma forma que quando ela fala, ela também se cura. Quando falamos, a gente se cura. Quando eu tô aqui falando com vocês, todas terças e quintas, quando eu dou uma aula, quando eu converso sobre algo que aconteceu comigo, como agora, a traição aconteceu comigo. E foi muito cruel a forma que eu soube, eu vou contar pra vocês. Quando eu falo, eu também me curo. Então, precisamos falar mais sobre isso. Então, a traição é esse ato covarde e que acaba a autoestima da pessoa, a autoconfiança. Você fica se sentindo culpada, achando que poderia ter feito mais. E ainda tem casos que a mulher ou o homem fica na relação e fica lutando sozinho pelo relacionamento. E quanto mais você luta, quanto mais energia você coloca depois de uma traição que você fica, mais você se desvaloriza e mais a pessoa vai indo embora. Não sei se você já passou por isso. Quanto mais você investe energia, tempo, fica em cima daquela pessoa, deixa sua vida de lado e fica todo o tempo com aquela pessoa, ela vai indo. Porque quem é que dá valor a algo que é abundante e tem demais e uma pessoa em cima 24 horas? As pessoas não dão valor. Um dos gatilhos mais fortes que existe é o gatilho da escassez. Então eu já dou uma dica para vocês: seja escassa. Seja escassa, irmã. Então, voltando aqui para o tema da traição. Sim, a gente se sente culpada, achando que sempre poderia ter feito algo a mais. Só que não, irmã. A traição, ela não tem a ver com você, ela tem a ver com o outro. Você não deveria ter feito nada de diferente. Isso iria acontecer de qualquer forma. Porque isso fala sobre o caráter da pessoa. Isso não tem nada a ver com você. Eu sei que você tá machucada. Eu sei que dói. Eu já passei por isso. Mas até eu trazer a minha consciência e pensar, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com ele. É sobre o caráter dele, entende? Então, assim, a Tamires, a gente não teve culpa porque a gente foi traída. Então, quando a gente tira essa culpa, as coisas ficam mais leves. Até o sofrimento fica mais leve, percebe? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui pra vocês? Então, tira essa culpa que tá em você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o outro. E aí, as minhas clientes chegam, mas Bianca, eu vou lá tomar satisfação, eu vou falar com ele. Não fala. Não fala, porque não vai mudar nada. Não vá tomar satisfação, porque isso não vai mudar o fato de você ter sido traída. E isso não vai fazer com que ele mude. Não vai. Então a melhor coisa para você fazer nesse momento é voltar-se para você e seguir sua vida. Aí outras clientes perguntam, alunas, mas como é que eu me vingo dele? A maior vingança é a sua felicidade. A maior vingança é o seu sucesso. Então a maior vingança é você voltar-se para si. Por isso os meus cursos, por isso os meus atendimentos. Eu tiro você dessa dor da vingança, de querer fazer algo, de querer falar algo, de querer tomar satisfação, que não é justo ele ter feito isso comigo, porque como é que pode? Eu fiz tudo por ele, era casa, comida e roupa lavada, era sexo direto, como é que ele não vai me querer? Como é que ele fez isso comigo? Irmã, sai disso, isso não é sobre você, é sobre ele. Como as meninas estão dizendo aqui, ó, a Fábia e a L_M. Vingança não vai adiantar nada, vingança não vai te curar. O processo de vingança vai te adoecer mais e mais. Então, aconteceu isso com você, vai para a terapia, vai para o autoconhecimento, volta-se para si, trabalha esse sentimento em você. E eu vou dizer para você que todo sentimento
é real, você pode sentir raiva. Agora, o problema é o que você vai fazer com essa raiva. Eu tô com um sentimento de vingança, de raiva, um ódio enorme. Ok, sinta, mas você não é esse sentimento. O problema é o que é que você vai fazer com essa raiva, com esse sentimento de vingança. Você é adulta, provavelmente você é mãe, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida. Então, a melhor coisa a se fazer se você descobre uma traição não é revidar, não é tomar satisfação, não é se sentir rejeitada, porque isso é sobre o outro, não é sobre você. A melhor coisa que você pode fazer é se voltar para si. Fazer um processo terapêutico, tirar essa bagunça, esses barulhos, parar de falar com pessoas que só vão te instigar para você se vingar, para você pagar na mesma moeda. Isso só vai te fazer mal e só vai te colocar no fundo do poço mais e mais, irmãs. Mais e mais. Né? Não, Fábia é minha aluna de terapia individual, é aluna do curso Recomeço, já tá fazendo as aulas, né, Fábia? Fala um pouquinho pra você, Fábia, qual é a mudança, o que é que tá acontecendo na sua vida de percepção? Depois que você começou esse acompanhamento aqui comigo, escreve aqui um pouquinho pras mulheres, inclusive pros homens também que estão vendo essa live, né? Que quem tá chegando aqui, a gente tá falando sobre traição. Quando a gente é traída, a gente perde nossa autoconfiança. A nossa autoestima fica destruída. E aí vem muito sentimento de se comparar com a pessoa, né? Mas ela é assim, assada. Então, para de seguir a pessoa, para de olhar para a pessoa, para de querer tomar satisfação. Para. A minha vida tá mudando para eu saber o meu autoconhecimento. Exatamente, Fábia. Você tá entendendo que muitas coisas que estão acontecendo não tem nada a ver com você, tá? É com ele, é com as pessoas externas. Agora, existem algumas coisas que dependem de mim, não é? Muitas vezes, se eu tô ferida, se a minha autoestima tá baixa, se eu não tô bem internamente, se eu tô bagunçada, eu vou também atrair pessoas com essa mesma vibração, pessoas bagunçadas. Por isso que eu falo, passou por uma traição, passou por uma dor, dá um passinho para trás, mergulha no autoconhecimento, faz um processo terapêutico e para de olhar para o lado, para de olhar para o outro, porque a traição não tem nada a ver com você. Nada que você fizesse diferente ia fazer com que ele não te traísse. Absolutamente nada. Ele ou ela te traíram porque faz parte do caráter dessa pessoa. Faz sentido, gente? Isso pra vocês? Quem aqui já foi traída? Como é que foi essa dor? Como é que vocês passaram por essa fase? Ou já passaram? Ou alguém quer entrar aqui ao vivo para contar um pouquinho da história, sem falar mal de ninguém, sem dizer nomes de ninguém, tá? Quanto mais a gente fala mal do outro, quanto mais a gente esculhamba o outro, mais essa raiva fica dentro da gente. O nosso objetivo aqui é deixar ir. Igual uma nuvem, imagina uma nuvem, ela não vai passando? Então, a raiva vai passar, esse sentimento de vingança vai passar, mas ela não vai passar sozinha, tá? Tu tem que fazer a tua parte. Não pode esperar a cura cair do céu, não. Tu precisa fazer a sua parte. Então, outra coisa que eu observo muito aqui depois de uma traição é o medo de se relacionar novamente. Muito medo, insegurança, de ser insuficiente, de acontecer de novo uma traição. Então, percebe que esse medo te atrapalha de seguir em frente. Atrapalha demais, porque você tem medo que repita tudo o que aconteceu. A irmã dizendo aqui, eu fui traída e superei. Quem mais foi traída e superou aqui? Conta pra mim. Alguém quer entrar e falar a sua história? Então eu vou falar um pouquinho da minha, tá? Enquanto vocês falam aí, eu vou ver nos comentários.
Eu me relacionei durante 6 anos com uma pessoa bacana, pai, uma pessoa especial, porém ele vinha de um histórico, né? E a gente acabou e eu não soube de nada até então. Olha como essa história é interessante. Um ano depois do término, no dia 19 de novembro, no meu aniversário, eu fui fazer um seminário do Espírito Santo lá na Videira, aqui em Fortaleza. E aí, eu tava dentro do culto, saí pra ir ao banheiro, uma menina linda, eu só lembro que ela era meio japinha, assim, o nome dela era Dani, chegou pra mim e disse, Bianca, eu queria falar com você. Aí eu, claro, eu achava que era uma seguidora da internet, que ela ia falar alguma coisa, e ela já começou a chorar. Eu queria te pedir perdão. Eu, como? Eu queria te pedir perdão. Porque há um ano atrás eu namorava também com fulano. E eu descobri que você também namorava com ele. Eu, oi? Como assim? Então, resumindo, eu descobri tudo isso. Fiquei super mal, chorei, vivi o meu processo de luto, tive vontade de ligar, de esculhambar, dizer como é que você fez isso comigo. Eu fiz tudo por você, pela gente, cuidei dos seus filhos, ppp, papapá. Eu tive essa vontade. Só que diga para mim, irmãs, o que é que ia mudar? O que é que ia mudar? Olha a irmã dizendo, eu também fui traída e descobri que ele teve um filho com outra. Isso machuca demais, machuca muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que revidar, sentimento de vingança, tomar satisfação, como é que você fez isso comigo? Não vai te ajudar em absolutamente nada. Nada. Só vai piorar e só vai te colocar mais no fundo do poço. Então a melhor coisa que você pode fazer numa situação dessa é fazer terapia, é fazer um curso de autoconhecimento, é voltar-se para você, é olhar para a sua história de vida dos antepassados, que é algo que eu faço muito, entender se tem aí alguma repetição de padrão, como é que tá a sua convivência com seus pais, como é que foi aí a história dos seus avós, dos seus antepassados, se tem traição aí nesse processo, nessa repetição de padrão. Olhar para isso ajuda demais. Olhar para a traição e também se perguntar, o que é que ela tá querendo me dizer? Pode, tu tem que me chamar, tá? Para eu te aceitar aqui. O que é que essa traição tá querendo me dizer? Não é verdade? Olha para isso. Ela tá querendo te dizer alguma coisa. Tá querendo te dizer alguma coisa. Entre, irmã, me solicita aqui. Deixa eu ver se foi tu que solicitou. Não, quem me solicitou foi a Elizabeth. Quer falar também, Elizabeth? Lembra que eu não vou aceitar falar mal, o sentimento de vingança aqui. Você vai contar a sua história e assim você pode também se curar. Não é verdade? Quem é que quer entrar? Rabelo, o que? Maravilhoso. Rabelo, nós estamos falando da dor da traição. Pronto, a Elizabeth vai entrar comigo, tá? Vamos lá, Elizabeth. Eu vou primeiro aceitar aqui a Marma, depois falando mal, nem jogar ódio aqui na internet, não. Não é o meu objetivo aqui. O objetivo aqui é de você se curar, de você falar. Olá, irmã! Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Como é o seu nome? Eu sou Lu, LS, mas é Lu. Lu, você fala da onde? Recife. Nordestina como eu, né? Pois, Lu, Isso. fale um pouquinho. Vou lhe dar aqui 3 minutinhos para você falar um pouquinho da Certo. sua história. Então, Qual foi a eu, traição? Qual foi a dor? O que é que você sentiu? eu vivi minha infância vendo minha mãe ser traída, né? Olha Então, aí. foi uma história assim que já veio. E minha mãe conviveu com essa dor até meu pai morrer, digamos assim. E eu não entendo mulheres que brigam, brigam e continuam. E eu questionava para ela por que que traiu e eu ainda nasci, os outros ainda nasceram, enfim. E quando eu casei, aos 21,
saí de casa para o casamento, tá? Casei para viver a vida toda, mas não deu certo. E o desfecho, o casamento foi acabando aos poucos. E o desfecho, na verdade, foi quando eu estava dormindo e acordei com ele chamando uma moça para pular no quintal, entrar no quintal para com ele. E ela questionou sua esposa, ele disse, ela está dormindo. Nesse episódio, já muitas coisas tinham acontecido, não de traição, eu não sabia. Essa foi a primeira, mas não aconteceu porque eu acordei e eu fui, mas não discuti. Eu simplesmente anotei toda a conversa que eu ouvi. No dia seguinte, quando eu falei com ele, ele negou tudo. E aí eu peguei o papel e saí dizendo na hora o que tinha acontecido, tal, tal. Quando a casa caiu, ele pediu perdão e disse que eu era muito ingrata, porque até Jesus Cristo perdoou os dois ladrões. E como que eu não poderia perdoar? Eu disse para ele que ele estava perdoado, que quem era eu para perdoar, mas que a gente seguisse caminhos diferentes. Então, foi um processo difícil porque ele não aceitou tal. Nem minha família, eu fiquei só porque disse que isso era coisa de homem e tal. E eu tinha uma filha pequena. Separei, mas em mim eu tentei alimentar outra coisa além de raiva, de não existiu. Superei com todas as dificuldades e eu quis falar porque eu conheço muitas meninas que quando separa acham que não tem homem que presta, não vai mais dar certo, tal, a culpa é dela, sabe? Eu não me culpei em momento nenhum. E foi muito rápido, Deus mandou uma pessoa para mim. Primeiro casamento eu passei 5 anos. Eu estou há 24 casada com uma pessoa Ai, que que me entende. linda! Essa pessoa me trata até hoje como no início, sabe? Então eu digo para minhas amigas, não pensa que todo homem é igual, né? E eu aprendi que quando a gente escolhe, a gente tem muita chance de errar, mas quando Deus manda, é presente mesmo. Eu tenho em casa um presente, sabe? Já são quase 30 anos, que a gente passou 5 anos se conhecendo, namorando e tal, e 24, vai fazer 25 anos esse ano que a gente está casado. Eu queria dizer que a gente não pode. Eu entendo assim, se ele me traiu, como eu falei com a menina, para saber os detalhes, ela ficou assustada, era uma menina vulgar de rua. Ela disse, não, não aconteceu nada, ele me chamou para acontecer, mas e tal. Com medo, eu disse, não tenha medo, porque você pode ser a pior prostituta. Hoje eu lhe admiro, porque você respeitou o meu lar, e não é ele, tá entendendo? Aliás, não é ela que tem que respeitar, é ele. Da mesma forma, a mulher, eu tenho na minha família casos de traição também, de mulheres com homens, A mulher sabe? que traiu. Eu tenho sobrinhos que já sofreu horrores e não consegue se desvincular. Foi traído, sabe? Assim, tem pessoas. Mas, assim, é uma prisão que a gente precisa sair. E vingança, raiva, ódio, eu não senti isso. Eu acho que por isso que eu fiquei muito bem. Não é fácil, não é fácil criar sozinha, não é fácil dizer que agora eu casei para viver a vida toda. Mas eu não posso ficar alimentando, eu não fiquei alimentando isso. E assim, eu fui muito julgada também, porque ele mesmo disse, você não esperou nem 2 anos, do jeito que você era tão Era para séria, esperar. você não esperou nem separar, foi dele. Então, assim, eu digo para as meninas, sabe? Confiem, ajam com serenidade, com reta na linha, sabe? Não é, a gente não tem culpa do erro do outro. Exatamente. A gente também não tem a obrigação de aceitar e de corrigir. Mas a Exato. gente pode ser feliz, né? Lu, eu estou encantada com a sua história, com a sua serenidade, com a sua maturidade, com a sua confiança em Deus, né? Ou você percebe que esse primeiro relacionamento foi um livramento para poder você viver tudo que você está vivendo hoje, né? Nesse casamento mais saudável, não é verdade? E você Isso. percebe também uma coisa que você fez com as suas próximas gerações. Você vinha de histórias de traição. Sim, Então, isso estava no seu sistema familiar. E você foi traída. Mas no momento que você não aceitou,
se separou e está vivendo uma nova história, você libera as suas próximas gerações, sua filha, para não viver isso, para não repetir isso, percebe? Então, eu estou dizendo isso porque nós mães, a gente tem uma responsabilidade enorme com o que a gente passa para as próximas gerações e a gente tem como barrar na nossa. Porque nós somos a primeira geração de mulheres 40, 50, 60 mais que estamos tendo essa consciência, que temos o conhecimento, não é verdade? Então você liberou sua filha. Diz assim, filha, você não precisa repetir, você não precisa também ser traída. Que história linda, viu, Lu? Eu também penso Tem um em detalhe, você. sabe? Eu Diz. sofri muito na minha infância vendo meu pai trair minha mãe. Mas foi um ensinamento para mim. Eu aprendi com ele que eu não tinha que aguentar aquilo. Tá entendendo? Uhum. E aí, quando eu separei, minha filha estava com 1 ano e 11 meses. Ele tinha certeza que eu não ia separar, porque eu já tinha sofrido muito antes e não tinha separado. Mas minha filha me deu essa garra. Eu digo, ela não vai passar pelo que eu passei. E me impulsionou. Exatamente. Exato. É tirar aprendizado. Eu acho que eu tirei aprendizado, mesmo sem ter muita maturidade, eu fui amadurecendo no processo, sabe? Aham. Na pancada mesmo. E hoje, eu me sinto muito, muito abençoada por Deus. Uhum. Foi uma honra lhe Uhum. conhecer, viu? Uma Você honra. cair aqui de paraquedas para mim, eu amei. Já serei sua seguidora. Eu acho que a gente tem que transbordar mesmo em outras mulheres. Exatamente. Porque tem muitas mulheres Uhum. feridas, muitas mulheres que não acreditam mais em relacionamento, que foram traídas, que não querem se relacionar de novo, que têm medo, que querem vingança, que querem tomar satisfação, né? E você teve uma postura completamente diferente, assim como eu tive, né? Bom Olha, tem a dia, Francisca viu? dizendo, eu hoje estou divorciada, mas ainda não esperei, porque foram mais de 30 anos de casada com esse homem, ainda caluniou ela, né? Porque, vixe, ela caiu, vixe, nem consegui mais ler. Enfim, gente, são muitas histórias, né? Que aprendizado e história linda da Lu. Né? Em nenhum momento quis se vingar, se recolheu com a filha e logo apareceu outra pessoa para compartilhar a vida com ela até hoje. Alguém mais quer entrar comigo para conversar? Lembra que a gente não falou mal de ninguém. Ela simplesmente falou a sua história e a cada vez que a gente fala, a gente se cura. Alguém mais quer entrar? Fábia quer entrar? Que depoimento lindo! Vocês gostaram? Ouviram o depoimento da Lu? Que incrível, que lindo! É isso, gente. A gente não tem controle sobre as ações do outro, mas a gente tem controle sobre a nossa. O que é que a gente vai fazer com isso que está acontecendo? Fui traída, ok, é uma dor muito grande. O que é que eu faço com isso que me acontece? É essa a diferença. Eu vou tentar te chamar, viu, Fábia? Gente, a Fábia é uma aluna do curso, é, minha aluna de terapia individual. Pronto, vou convidar. Pronto, mandei o convite. Não precise se expor ninguém, tá? Não é porque o outro fez que a gente vai esculhambar e falar nome aqui. Ninguém precisa expor ninguém. E ninguém precisa falar mal de ninguém. Não é verdade? Oi, Maravilhosa, bom gente. dia! Bom dia. Tá me escutando? Estamos lhe escutando muito bem. Eu tava na academia correndo. Por isso que eu não tava, por isso que eu não Tá tava ótimo. entrando antes. Bem, Conte um pouquinho da sua história, o que foi que aconteceu, como é que você chegou aqui na Bianca, né? sim, sim. Eu também passei, né, pelo mesmo caso, praticamente de todo mundo, de traição, né? Eu tenho uma filha, né, de 1 ano e 5 meses. É 1 ano e 5 meses, tem 1 ano e 4, né? Mas é 1 ano e 5 meses. E eu conheci a Bianca através da minha nutricionista, a doutora Juliana, que a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Aí ela, Fábia, pegue a Bianca, que ela é especialista nessa parte, né? De relacionamentos. Ela, legal. Aí fui seguindo a Bianca, fui vendo uns vídeos, né?
fui reconhecendo também alguns erros, né, que eu estava fazendo, Quais eram que eu estava os fazendo. erros? Os erros era, tipo, dar muita importância para paquera como se fosse namorado, né? Que a gente até conversou Tratar sobre isso. ficante como namorado, né? Isso, exato, exatamente. Aham. E sem querer também eu fiz uma besteira, mas acontece, né? Também. Uma coisa que a Bianca disse para eu não fazer, mas eu fiz. E ela brigou comigo. Gente, Mas tudo bem. eu brigo, viu? Ela briga. Eu disse, pelo amor de Deus, misericórdia, não faz isso. Ela briga. E é Mas verdade. você aprendeu agora, você não faz mais. Aprendi. Não, aprendi. E ela tinha realmente razão, né? Porque às vezes a gente, até a pessoa fala, um especialista mesmo, mas você fica pensando, não, mas também não é sobre isso. Tipo assim, é muito duro, mas é verdade. Tipo, ela falou e é verdade mesmo que aconteceu. Mas enfim, eu tô passando por esse processo, né? A Bianca tá me ajudando também, fora minha família, né? Eu sou filha única, né? Meus pais me ajudam muito, graças a Deus. E as minhas amigas também, que tem uma amiga minha que a gente se reaproximou, né? Que está também passando pela mesma coisa. E a gente está ajudando muito uma a outra, né? A gente está bem próxima, né? A gente fica conversando e tudo sobre isso. Eu até falei para ela seguir a Bianca também, para ela poder assistir os vídeos, né? E ela está fazendo os exercícios também comigo, Bianca. Aqueles exercícios do curso e tudo que tu mandou fazer também, Uhum. ela está fazendo também. Ótimo. E assim a gente vai indo, né, para frente. Mas eu acho que no meu caso, né, eu não tenho essa raiva, essa vingança, não. Eu acho que é como a Bianca falou, realmente isso não vai mudar nada, né? O que aconteceu já aconteceu. E eu estou muito pensando que isso é como ela falou, é em relação ao que diz respeito ao outro e não a gente. Porque a gente tentou fazer o máximo, né? Que deu para poder, né, ficar a família unida. Mas infelizmente o outro que teve a atitude que acabou não dando certo, e isso fala sobre ele, não sobre a gente. Enfim, eu estou tentando seguir a minha vida, né? Como tá dando, é um pouco difícil, não vou mentir, né? Porque você é acostumada com a pessoa, aquela coisa toda, aí de repente não tem mais ninguém, né? E fica nisso, e eu estou realmente precisando a questão do autoconhecimento, né? Me Sim. autoconhecer mesmo, o que é que a Fábia quer, o que é que a Fábia espera, o que é que a Fábia gosta, e é isso que eu quero trabalhar mais em mim. E é isso. Perfeito. Amei sua participação aqui, viu? Obrigada, obrigada, Lembra que toda vida que a gente fala, a gente se cura. Não é sim, verdade? Você tem uma sim. vida linda, você é linda, maravilhosa. Obrigada, Tem um obrigada, futuro incrível, tem uma filha para criar, né? sim. Tem essa Uhum, responsabilidade, inclusive de ensinar. Porque, uhum, gente, depois que a gente é mãe, a gente tem que ter essa responsabilidade. O que a gente sim. faz é espelho para eles. Verdade, Então, verdade. como vão ser os relacionamentos da sua filha, vão ser muito inspirados nos seus relacionamentos hoje. Ela vai aprender exatamente com os seus relacionamentos, com o homem que está Sim, ao seu lado, como ele te trata, o que ele faz. Então, ela vai aprender como esponjinha. Então, é sim. muito assim que eu digo assim para as minhas clientes, para as minhas alunas. O que é que você quer ensinar para sua filha? É isso que você está vivendo dentro de casa? Uhum, Que é uma das coisas que eu sempre falo, não é o divórcio que estraga a autoconfiança dos filhos, não é. É o conflito vivido dentro de casa. uhum, Só quem já viveu conflitos, brigas, acordar e não dar bom dia, o silêncio. E uhum. todos esses conflitos prejudicam muito as crianças, não é verdade, Sim, Fábio? sim. Apesar de que no meu não tinha isso, sabe? Não tinha conflito, mas assim, não tinha a presença, nunca teve na realidade, a presença paterna mesmo, porque ele tinha a filha dele, né? Normal, 24 horas dentro de casa, e ele simplesmente não ligava, né? Aí hoje, separada há 2 meses, né? Que eu tô separada dele há 2 meses, ele só foi ver a filha dele 2 vezes. Que eu acho que o que mais me dói é, tipo, a atitude dele, que é o que a gente até fala. É em respeito a ele, não a mim, porque eu faço minha parte de mãe, né? E a minha responsabilidade é toda com ela, né? Fica só em cima de mim, porque ele não ajuda em nada, né? Mas é ele que Pode sabe, obrigar, né? exato, Você é ele que pode sabe, fulano, seja pai, olha aqui, olha a sua exato, filha. Ninguém pode exato. obrigar.
Exato. É ele que tem a responsabilidade, a atitude é dele e é ele que vai sofrer as consequências, não sou eu. Agora, depois não vem lá na frente reclamar comigo e dizer, ah, porque isso, porque aquilo. Eu falei, ó, a responsabilidade é sua, não é minha. A minha parte eu faço muito bem, que eu cuido dela 24 horas plenamente e dou tudo pra ela. Agora, se você não dá, aí já é com você. Verdade. Fábio, amei lhe ver. Continue lá no curso, fazendo os Sim, exercícios. Manda os exercícios para a amiga, porque sim, a sim, gente precisa se curar, não é sim, isso? com E certeza, é com como a certeza. Samia está dizendo, a sua filha vai ter muito orgulho de você, e Amém, vai mesmo. amém, amém. Pois um beijo, viu? Um beijo, beijo pra vocês. Obrigada. Nada. Deixa eu ver se mais alguém quer entrar. Eu tenho mais 5 minutinhos. Verdade, Sâmia. Alguém quer entrar para falar um pouquinho da história de traição? Nosso tema hoje é traição. Tudo que a gente viveu, tudo que foi sofrido, o sentimento de rejeição. Gente, tem coisa pior do que o sentimento de rejeição. De você deitar na cama ao lado de uma pessoa e você sentir que essa pessoa não te deseja, que essa pessoa não te quer mais. Aí você começa a imaginar mil coisas, depois você descobre que foi traída, que é por ela não te deseja mais porque ela tá tendo algo com outra pessoa, né? E muitas vezes você sente, mas você quer se enganar. Você, não, isso não tá acontecendo comigo, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Quando a gente sente algo, é porque o nosso sentir é muito forte. É porque tá acontecendo algo. Então, se eu pudesse finalizar essa live aqui hoje, eu finalizaria com observe o que você sente. O seu sentir indica muita coisa. Não é verdade, Sumi? Acontece. Acontece. E uma traição, ela não destrói apenas o seu coração, mas ela também destrói a sua confiança, a sua dignidade e toda uma história que foi construída. Imagina um casamento de 20, 30 anos acabar com uma traição, né? Toda uma história que foi construída, acaba tudo, gente. A traição é um ato muito covarde. Eu até digo assim que é um ato de uma criança. Uma criança não tem coragem de ter conversas difíceis, uma criança ela não tem responsabilidade afetiva, uma criança come o que quer na hora que quer, o adulto não. O adulto maduro, ele tem responsabilidade, ele paga boletos. E um adulto maduro, ele também tem a responsabilidade de ter conversas difíceis. Então, se você está passando por algo confuso na sua cabeça, com outra pessoa, você chega e conversa, né? Você chega e conversa. A Luciana dizendo, e quando seu marido lhe troca por uma mais nova que a própria filha, é triste, né? Mas Luciana vai viver sua vida, isso é sobre ele. Mas você como adulto ou adulta, porque não se enganem, acontece com a mulher também trai, viu? Então você, irmão, irmão, tá tendo aí um relacionamento extraconjugal, tá paquerando com outra pessoa, minha irmã chega pra outra e conversa. Ó, não tá mais dando. Ah, é porque é um casamento de 20 anos, tem que casar até que a morte os separe. Gente, pelo amor de Deus. E vai ficar 20 anos, 30 anos casado, traindo, tendo vida dupla. Vocês não têm ideia do que isso como traz ansiedade, como isso faz mal para a pessoa. Então parem com isso, sejam adultos. Tenham coragem de ter conversas difíceis. Se não tá bom, tenham coragem de finalizar ciclos. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu atendo homens e atendo mulheres também. Só que a minha fala aqui no Instagram é muito para mulher, pelo ponto de vista de marketing. Mas eu atendo homens também. Então tenham coragem de finalizar ciclos e de se abrir para a vida de verdade, viver relacionamentos maduros, saudáveis de verdade. Ai, porque você se sente a garotã, a garotona ou garotão porque tem um relacionamento e tá traindo, né? Tem duas pessoas. Gente, pra quê? Explica isso pra mim. Ter duas pessoas, dormir com duas pessoas, não é saudável, não é maduro.
Então, se você vive isso, quer conversar, marque uma consulta, entra no curso Recomeço não, porque as inscrições estão fechadas, tá? Eu realmente não tenho mais horário, mas sempre a minha secretária marca um encaixe aqui, outro acolá. Mas tenham coragem de finalizar ciclos. Saiam desse mood de traição. E aí, já que eu tô com tempinho, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês. Vocês acham que conversar pelo direct ou pelo Instagram é traição com alguém? Por exemplo, eu sou mulher e vivo de papinho com homens no meu direct. Isso é traição? Bora lá, o que é que vocês acham? Estou no relacionamento e aí estou conversando também com outras pessoas no direct. É traição? A Deise diz que é traição, a Luciana diz que é traição. A Francisca diz que é traição. Quero os homens. Cadê os homens? Os homens que estão no relacionamento, vivem de conversinha no direct, no WhatsApp. Vocês acham que isso é traição? Se vocês estão no relacionamento, ficar conversando com mulheres, as mulheres que estão no relacionamento, ficar conversando com homens. Isso é sinônimo de traição? Sim, né, Roselaine? Eduardo Pinto quer dizer que é sim? É traição? Vamos aqui, outra pergunta. Seguir muitas mulheres e ficar curtindo muitas mulheres de fotos de biquíni, fotos sensuais, ou seguir mulheres ex-namoradas. O que é que vocês falam sobre isso? Porque a gente, mulher, não se sente bem com isso quando vê o namorado curtindo foto de outras mulheres de biquíni, ou que continua seguindo, ou ligada e tendo conversas com ex-namoradas. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Tem muitos homens aqui entrando, viu? E a pergunta é: ficar de papinho com outra mulher é considerado traição se você tá no relacionamento? Eu vou até botar no feed isso aqui. Vamos ver o que é que vocês consideram traição. A maioria aqui diz que sim, né? Que é traição. Então vamos lá. Finalizando essa live de hoje, vai ficar salva. Essa live eu conversei sobre o caso da Tamires, que é uma influenciadora que foi traída, foi exposta na internet. E ela tá realmente, assim, lidando muito bem, porque é uma dor muito grande, não é verdade? Então, curtam, compartilhem essa live, envie para as mulheres ou homens que estão passando pelo processo de traição, para eles entenderem que não é sobre eles, é sobre o outro, né? Elizabeth quer entrar comigo, é isso? Vamos lá, a última. Obrigada, Camila. Vamos ver a Elizabeth, se ela apertou por engano ou se ela vai entrar comigo. Lembra que não é para falar mal de ex, não deixe ninguém falar mal de ninguém aqui, nem propagar raiva. A gente vai falar sobre os sentimentos, o que sentiu e o que aconteceu. Não é verdade? Acho que ela não vai entrar, não. Tem outra aqui pedindo. Vou botar de novo aceitar. Não tá indo. O Adalberto botou aqui. Ai, bora ver se o homem entra. Elizabeth não está conseguindo participar. Alguém mais quer entrar para falar da sua história de traição? Como é que você superou? O que é que você sentiu? Como é que você está lidando? Gente, a terapia é de graça aqui, viu? Porque falar é muito terapêutico.
E quando você expõe sua história, você pode ajudar outras pessoas. E quando a gente ajuda, a gente se cura mais. Última pessoa para entrar. Alguém quer? Só entra quem é corajoso, viu? Tô impressionada com a coragem de vocês. Impressionada. Cadê quem tem coragem de entrar para falar o seu caso de traição, que viveu, que sentiu? A Adalberto não tá conseguindo entrar. Então é isso, vamos para frente, vou deixar essa live salva. Um beijo em vocês e até quinta-feira. Beijo.